Bom, então eu sou o professor Nestor Moreira, de Defesa Pessoal, tenho um projeto de empoderamento de mulheres através da defesa pessoal. Só para explicar que o mais importante da defesa pessoal não é a pessoa aprender a lutar, é a pessoa aprender a evitar. Isso no nosso projeto, no nosso método, a gente chama de comportamentos preventivos, tá? Mas mesmo assim, quando tudo falhar, a gente tem que ensinar como é que a pessoa se livra de uma agressão. Então, para isso que a gente faz os módulos de treinamento para mostrar. E é super simples. Não é uma coisa difícil. A pessoa precisa apenas aprender. Porque se for difícil, a pessoa vai treinar naquele momento, vai ser instruída e ela não vai conseguir, depois de um tempo, ela não vai lembrar como é que faz, porque foram movimentos difíceis. Então, o básico da defesa pessoal é saber evitar, saber ser preventivo e também entender os mecanismos de defesa de modo fáceis. Como fazer uma defesa, como se livrar de uma agressão de maneira fácil, e é isso que a gente tenta passar aqui. Uma das coisas importantes nessa parte de defesa pessoal é que a gente tem que abusar de torções. A gente tem várias torções que a gente pode utilizar para se livrar de uma agressão e a gente tem que abusar também de alavancas. Então, por exemplo, o que é uma torção? Uma torção é você pegar aqui, por exemplo, a mão, como está aqui assim, ó, e fazer isso assim. Ó. Você está torcendo a mão, ó, abaixo. O que é uma alavanca? É você utilizar esse braço, essa mão aqui assim, junto com essa aqui assim, para fazer isso aqui. Então você está fazendo uma alavanca. Da mesma forma que quando você pega aqui assim, ó, você encaixa esse braço dela aqui assim, e você puxa o cotovelo para cima, a mão está presa aqui, isso aqui está fazendo uma alavanca. Como que a gente se defende numa situação com essas técnicas? Por exemplo, a pessoa pega aqui no seu ombro. Se ela pega aqui no seu ombro, você pode muito bem pegar aqui, ó, pegou, fez a torção, pegou o braço, você faz a torção e a alavanca. A pessoa sente, aqui no outro, a pessoa sente, ó. A pessoa pode muito bem também pegar aqui, ó. Então, essas são formas que você utiliza a torção e a alavanca para se livrar de uma agressão. A pessoa está ali segurando aqui, ó, dominou aqui, ó, abraçou aqui, ó. A pessoa não vai, ela vai sentir dor. Quando ela sentir a dor, é um momento que você infringe dor em um ponto sensível dela. Ela vai ter que parar de lhe agredir. É o momento que você vai correr, é o momento que você vai sair. Logicamente que esses movimentos assim, eles não são movimentos que a gente vai fazer assim, de forma lenta como isso, como a gente está fazendo aqui, porque a gente está aqui, a gente está treinando, não é? A gente está treinando. Tem os dedos aqui que a gente pode utilizar também para infligir dor. Tudo é infligir uma dor para que a pessoa pare de lhe atacar, pare de lhe agredir. Só que ao infligir uma dor, não pode ser aquela dor como ela está fazendo aqui, ela bate aqui no meu braço e eu solto. Não, você tem que pegar aqui, você tem que ir até o fim. Então quando você for até o fim, aquela dor vai se intensificar, ele vai continuar sentindo dor, é o momento de você sair. Uma situação muito comum que a gente vê em festa, balada, essas coisas, é quando você é apresentado a uma pessoa. Na realidade não é uma agressão, mas é uma importunação. Então alguém lhe apresenta, oi, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Ó, você vai, aperta a mão da pessoa. Você já não quis uma aproximação para um beijo, uma coisa. Então você aperta a mão. Aí a mulher tenta tirar e não consegue tirar, não consegue, porque a pessoa, o agressor, né, importunador, está segurando. O que é que você faz nesse caso aqui? Uma coisa simples, você abre a mão, dá uma torcidinha de lado e esse dedo aqui, ó, vai fazer pressão na base do dedo dela, ó. Isso aqui vai dar uma dor considerável. Quando der essa dor considerável, ela vai abrir a mão, você tira a mão.
você se livra disso. Quando a pessoa agarra você pelo braço, por exemplo, agarrou pelo braço, como é que eu me livro disso? Ó, isso aqui é uma parte frágil, é uma parte que a pessoa não tem domínio de força. Então, muito bem, se eu fizer uma força nesse sentido aqui, eu tiro rapidamente, né? Eu tiro rapidamente. Ela pode pegar aqui da forma que ela quiser e eu tiro rapidamente. Mas eu não quero. Eu quero continuar pegando ela, eu quero infligir uma dor. Como que eu faço? Eu posso fazer um giro, uma torção, ó, no braço dela. Isso aqui pode ser ajudado assim, ó. Ah, ajeito a mão, vou ajeitando. Tudo isso é fator de treino. Eu posso muito bem aqui também, ó. Domino aqui a mão dela, dou um giro, ela vai sentir dor. Por quê? Porque o dedo dela vai ficar preso aqui, ó. Eu estou dominando aqui, ó. O dedo dela vai ficar preso. Então, essas são algumas técnicas que a gente faz e que ajudam uma mulher, quando estiver sendo agredida, infligir uma dor a uma pessoa, ao agressor, e essa pessoa ter que soltá-la, ter que parar de agredir e dar tempo dela fugir. Uma parte muito comum que a gente não pode se negar a treinar são socos e pontapés. Então, por exemplo, ela vai simular um soco aqui. A gente treina isso. A gente treina como defender um soco. Só que defender o soco, simplesmente, não faz com que você se defenda pessoalmente. Porque aquele soco vai continuar. E aqueles socos irão continuar. E defesa pessoal não é luta. Não é para você ficar brigando com ninguém. É para você sofrer um ataque, sofrer um assédio, você defende, faz um contragolpe que vai gerar uma dor, vai gerar um incômodo, e aí sim você vai fugir. Então, por exemplo, ela vai aqui, ó, simular um soco. Eu vou aqui defender. Quando eu defendo esse soco, eu já não vou deixar o braço dela solto. Então eu já domino o braço dela. Ao dominar o braço dela, ela fica com o outro braço aqui solto. Mas ela também tem toda essa parte aqui, ó, do rosto, o tronco, as pernas. Toda essa parte aqui são partes que são vulneráveis, estão vulneráveis naquele momento. Então, eu posso utilizar todos os pontos que são sensíveis aqui. Que pontos sensíveis são esses? Aqui, ó, olho é um ponto sensível, nariz é um ponto sensível, boca é um ponto sensível, maxilar é um ponto sensível, a parte do peito é um ponto sensível, o joelho aqui é um ponto sensível, a barriga, aqui, ó, onde a gente chama de boca de estômago, é um ponto muito sensível. Uma batida aqui, então por exemplo, um exemplo rápido de uma simulação assim, de um contracorpo. Ela vai dar um soco aqui, ó, defendi, ó, eu posso vir aqui, ó, aqui justamente no pescoço dela. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o que nesse pescoço? Eu vou apertar. Quando eu apertar aqui, aqui tem uma veia chamada jugular. Essa veia jugular é a veia que leva o sangue lá para o cérebro. Na hora que eu apertar aqui assim, o sangue para de passar, ela vai sentir aquela dor, vai ficar tonta, é o tempo que eu largo ela lá e vou embora. E uma técnica bastante interessante que eu vi de um mestre chinês, que às vezes as pessoas não dão nada por ser muito simples. Mas um agarrão, por exemplo, ó, a pessoa está me agarrando aqui na mão, fazendo alguma coisa. Isso aqui é a parte de cima da unha. Às vezes você não tem aquela força suficiente para se livrar, para fazer aquele movimento que eu fiz. Mas uma coisa muito simples, você tem a sua unha, você vai chegar com a sua unha, cada um pode fazer aí em si próprio, ó, e vai apertar aqui, vai apertar. Quando você apertar aqui em cima da unha, é uma dor lacinante, a pessoa vai largar e não vai continuar. É muito simples, mas foi um mestre chinês de Kung Fu que eu vi uma demonstração, que eu vi uma palestra, e ele estava mostrando isso aqui, e realmente é uma coisa que funciona bastante. Funciona em qualquer tipo de agarrão. A pessoa está agarrando aqui, deixou aqui, a pessoa vem aqui, aperta aqui, ó. Em qualquer unha você pode apertar. Façam nas suas próprias unhas que vocês vão ver que dói. Então são demonstrações simples que a gente faz, que está no nosso curso. Como é que a gente vai evoluir isso?
Aí vocês vão ter que entrar lá no site www.judomoreira.com.br, vão fazer contato comigo, a gente vai fazer um projetinho legal, vai visitar o local que vocês pensam em treinar. A gente forma turma de até 12 pessoas para justamente eu poder orientar todas da mesma forma, ter aquele olhar sobre a técnica. Aulas de 2 horas, são módulos de 10, 12 horas. Isso aí a gente, dentro do projeto, a gente vai ver a disponibilidade de cada grupo. E aí sim a gente vai passar todas essas técnicas e muitas outras técnicas para que as mulheres tenham uma sensação de segurança maior e elas possam evitar uma agressão. Sem falar, como eu falei anteriormente, no início, sem falar que a gente, metade do nosso curso, metade do nosso programa de capacitação em segurança para mulheres, ele é composto da prevenção. Então lá vocês vão aprender o que é violência, quais os tipos de violência, vocês vão aprender a identificar um agressor, a identificar os sinais que um agressor dá antes de agredir, características de violência urbana, características de violência doméstica, tudo isso está lá no curso. Então eu espero vocês entrarem lá no nosso site www.judomoreira.com.br, façam contato comigo e vamos treinar para manter vocês cada vez mais seguras. É uma junção de conhecimento com habilidades, com desenvolvimento de habilidades, e assim a gente vai transformar a sociedade, trazer mais segurança para vocês, tá bom?